Hey Mr. DJ, put a record on, I wanna dance with Via Gay. Bem-vindos à volta do tão aguardado quadro Via Gay. Muito obrigado pelos comentários positivos. Quem ainda não viu o primeiro Via Gay, vai estar aqui linkado no card, que é como ser gay na Noruega. Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta pro Tomás, que é: o que vem na sua cabeça quando você pensa em Israel? A primeira coisa que vem na sua cabeça? Judeu. Podem ser várias respostas dessa pergunta. Conflito, às vezes, Oriente Médio, enfim. Eu vou fazer uma segunda pergunta pra vocês, pensando já nessa coisa que vocês têm aí na cabeça. Como você acha que é ser gay em Israel? Já deixa aqui um comentário e conta pra gente como é que você acha que é ser gay lá e qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em Israel. Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência como gay, homossexual pintosa lá em Israel. Eu fui pra Tel Aviv e pra Jerusalém, que são as maiores cidades do país, e vamos fazer essa conversa aqui. Se liga no vídeo. Primeiro a gente vai falar de lei. Em Israel, as atividades sexuais entre pessoas do mesmo sexo já é legalizada desde 1988, mas de fato já acontece legalmente desde os anos 60. Lá também os LGBTs podem servir o exército e existem leis antidiscriminação desde os anos 90 contra a discriminação no emprego, em lugares públicos e etc. Então já dá pra perceber que Israel é um país um pouco mais avançado que os outros países da região em questões dos direitos LGBTs. Quando a questão do casamento já é um pouquinho complicado, porque não existe casamento civil em Israel pra, tipo, ninguém. Lá, você pra casar, você tem que estar com autoridade religiosa, seja um rabino, seja, sei lá, um padre. Então sua igreja, sua religião, ela precisa ter uma autoridade religiosa hierárquica que consiga celebrar o seu casamento. Então, teoricamente, não se existe casamento gay em Israel, porque não existe uma instituição que seja capaz de celebrá-la. Mas existe também uma galera aí no parlamento que está tentando mudar essas leis para instituir o casamento civil em Israel e ser uma coisa mais inclusiva. Inclusive porque pessoas que são de religiões diferentes, elas têm que ir para fora do país e voltar para Israel para ter o seu casamento reconhecido, porque às vezes elas não querem casar no religioso de uma das religiões do casal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência lá como homossexual no país. Primeiro eu vou falar de Tel Aviv. Tel Aviv, ela é considerada uma das capitais gays do mundo. Ela já foi selecionada por várias vezes pela Out Magazine como uma das melhores cidades para seguir no mundo. E eu já tinha lido muito sobre Tel Aviv antes de ir para Israel. Mas ainda assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi que eu fiquei muito impressionado com tudo. Apesar de ser uma pessoa mais esclarecida, que já tinha lido muito, que estudou relações internacionais, eu fiquei muito impressionado porque é uma cidade muito moderna, uma cidade que é muito rica também, é uma cidade também que é muito bonita, é praieira, sabe? E também você se sente muito acolhido pelas pessoas. Outra coisa, a segunda coisa que me fez gostar muito de Tel Aviv foi que o meu sentimento seguinte foi conforto. Eu me sentia muito confortável na minha própria pele lá, sabe? Usando a expressão aqui, que é que eu sabia que, sei lá, se eu flertasse com alguém na rua, tipo, eu não ia tomar uma surra, sabe? Mas eu não flertava com pessoas na rua. Não é do meu tipo fazer isso. Ai, cuspi muito. Daí então, lá em Tel Aviv, você conseguia facilmente ver casais homossexuais, você via transexuais, você via, sei lá, drag queen andando no meio da rua, tipo, durante o dia, sabe? As baladas gays e os bares gays, eles eram abertos, tipo, e não eram em guetos, assim, você conseguia enxergar essas pessoas. Inclusive, lá eu peguei um mapa no Gay Center, que é, sei lá, a Secretaria de Turismo LGBT de lá de Tel Aviv, que é o mapa gay de Tel Aviv, com as atrações para os viados, para as trans, para todo mundo, para bi. E daí, tipo, ele é um mapa gigante que tem nada mais, nada menos que 33 atrações para LGBTs. Tipo, a cidade tem menos de 500 mil pessoas, a gente mora em Aracaju, que tem, tipo, 600 mil e não tem um barra gay. O que é bizarro. Lá tem, tipo, 33 opções aqui. Que vão desde, sei lá, balada gay, como pelado, provavelmente, com taxi driver, tem serviço de táxi para homossexuais, e tem várias coisas, tipo restaurante, hotel. Nossa, tem muita opção aqui, depois eu vou deixar aqui umas coisas. Ah, tem também a Hilton Beach,
Beach não. Tem também a Hilton Beach, que é uma praia dos gays, dos LGBTs, dos homossexuais, enfim. Já em Jerusalém, eu já não me senti tão seguro, tipo, depois de uns 5 dias em Tel Aviv eu já tava, como fosse viado. Mas em Jerusalém era um pouco mais complicado, porque é uma cidade super religiosa pra, tipo, uma galera de religião, então é uma cidade sagrada pra essa galera, e daí você já fica meio com o pé atrás, né? Mas Jerusalém tem um bar gay lá, o Video Bar, bem famoso, mas assim, eles falavam a mesma coisa que me falam no Brasil, assim, que me falavam no Brasil quando eu era mais jovem, que era tipo, você pode ser gay, mas você tem que ser discreto, sabe? Então, tipo, não tem muita essa aceitação como se tem em Tel Aviv, mas ainda assim não parece ser aquela coisa mais perigosa do mundo. Em Tel Aviv e em Jerusalém, ambas têm paradas LGBTs, paradas do orgulho LGBT. Tel Aviv tem inclusive a maior da Ásia, com 200 mil pessoas, sendo que 30 mil desses são turistas. Mas uma coisa interessante da parada LGBT desse ano, do orgulho LGBT, foi que tinha um grupo de manifestantes LGBTs que são israelenses e que eles são manifestantes anti-ocupação. E eles fizeram um bloqueio lá na parada e tinha a seguinte frase nesse bloqueio: não há orgulho na ocupação. Essa ocupação que eles estão falando é a ocupação de Israel na Palestina. E agora esse papo vai ficar um pouco meio sério aqui, porque a gente vai falar de uma coisa que eu não queria ser irresponsável de trazer Israel como um destino gay perfeito para todo mundo e esquecer de algumas consequências que isso pode trazer, que geralmente ninguém fala, que é um fenômeno que a gente chama de pinkwashing. O pinkwashing é um fenômeno, é um nome dado a quando uma empresa ou um país usa os direitos LGBTs para se promover. Isso pode acontecer pelas empresas que às vezes não tem compromisso nenhum com os direitos LGBTs e que usam só para meio que ganhar dinheiro e ganhar mercado consumidor. E também pode acontecer com os países para se firmar ou construir uma certa imagem na comunidade internacional, digamos. O que é que acontece em Israel? O que é que tem a ver um grupo de LGBTs protestando num lugar da parada do orgulho LGBT, que é quando todo mundo deveria estar feliz, celebrando e tal? Por que é que eles estavam fazendo isso? O que é que tem a ver Israel-Palestina com viado? Então o que tem a ver é que a gente, às vezes, quando a gente pega essa propaganda de Israel, de como o reduto dos LGBTs no Oriente Médio, a gente acaba relevando algumas coisas. Tem alguns probleminhas disso aí. Primeiro, é um conflito que o mundo todo tem opinião sobre. Tipo, eu sou do lado tal, eu sou do lado tal, e eu já ouvi muita gente da comunidade LGBT defendendo Israel e, tipo, massacrando, assim, os palestinos, sabe? E qual é o problema disso? Primeiro, a gente invisibiliza os gays e transexuais, e lésbicas, e bissexuais, e todas as outras expressões de gênero da Palestina e do mundo árabe. Então essas são pessoas que já não têm apoio no seu mundo, e então fora desse mundo eles ainda são invisibilizados. Segundo, a gente invisibiliza as organizações para os direitos LGBTs dentro da própria Palestina, que é um dos lugares do Oriente Médio que mais tem organizações e mais luta por direitos LGBTs dentro do mundo árabe. E terceiro, os direitos LGBTs, eles invisibilizam também algumas outras opressões que são cometidas naquele país, como, por exemplo, a opressão que se faz diariamente contra o grupo de palestinos que vivem em Israel ou que vive mesmo dentro dos territórios palestinos ocupados. Esse direito que a gente tem em Tel Aviv, por exemplo, de ser gay, ele não é um indicador fiel da situação dos direitos humanos em Israel, por exemplo. Não é como a Noruega, que você tem um país que luta pela questão dos direitos humanos como um todo, e que os direitos LGBT estão dentro daquilo ali. Está dentro de todo o aspecto de direitos humanos, de respeito e reparação de que se foi feito, de todas as merdas que se fizeram na história. Isso não é o que acontece em Israel. A questão é que na fronteira não importa se o soldado é homossexual. E também não importa se o palestino é homossexual ou transexual. Importa que ele é palestino. Eu entendo que isso é um tema muito sensível para nós homossexuais e também para transexuais e todos os LGBTs. Mas será que a gente, com essa visão, a gente não está negligenciando, inclusive acobertando certas propagandas estatais? Então, eu não vou discutir muito isso aqui, mas eu queria ser justo com o tema. Eu vou deixar aqui essa palavrinha pinkwashing, e daí vocês podem pesquisar mais em português. Eu não sei se tem uma expressão, acho que não existe uma expressão em português para isso. A gente vai poder discutir aqui nos comentários, vocês me contam o que é que vocês acharam desse tema, se vocês acharam alguma coisa, mas também me conta se vocês ficarem impressionados com o que eu falei aqui sobre Israel. Porque eu, por exemplo, quando fui pra lá, eu não imaginava nunca que o país seria daquele jeito. Certo? A gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz, nos vemos no aeroporto.